Sim, eu entendo Então, que essa questão de a pessoa ser muito metódica também, né? Ah, você não perdoa seus pais. É tipo, muito metódico, pá, seco. Só que tem toda uma explicação de que você não perdoa a figura, o papel, pai, e não tem nada a ver com o ser humano que tem ali por trás. Então eu acredito que tem muito a ver com isso também, né? De. não, tem dores, e é o ser humano, e é tudo, Uhum, Aline, né? Depende de como tá a dor dentro de você. É uhum, difícil. Então, você precisa de um processo de maturidade e tomar pai e mãe, mas também os seus pais, pai e mãe interno, uhum, porque esses pais externos, olha só, que você mesma disse, a sua mãe está lá, mas uhum. ela continua na sua cabeça. É, Então, temos exato. os nossos pais internos, os Uhum, nossos pais críticos, os nossos pais ditadores, os nossos pais que estão sempre julgando a gente, os nossos pais internos. Então, a uhum, gente precisa trazer de volta os nossos pais internos, porque quando a gente cresce, a gente vai ter que ser o nosso pai, nossa mãe, sim. para dar para a gente acolhimento, proteção, segurança, validação, porque não se trata mais dos nossos pais Uhum. físicos. Somos nós que vamos ter que ter a maturidade suficiente para dar para nós as estrelinhas que a gente estava querendo nos nossos pais. É isso aí. Porque não são eles que vão fazer isso, é a Exato. gente. Por Exato. isso que a gente tem que atingir essa maturidade para isso. Boa. Cida colocou aqui. Nossa, que bom saber disso. Legal, Cida. Que bom que a gente conseguiu contribuir, colaborar com o seu entendimento. Mas vamos continuar falando um pouquinho do pai e da mãe, que eu acho muito interessante essa parte. E eu queria que você explicasse um pouco melhor sobre esse tomar o pai, tomar a mãe. Como que funciona esse processo de tomar o pai, tomar a mãe, assim, no contexto mais da constelação prática mesmo, sabe? Então, aí de novo, para você tomar o pai e mãe, humildade, Uhum, né? sim. É saber é, que é como você deu um exemplo, né, da água, Uhum, né, que você não pode separar. A gente tem que lembrar que as coisas vão melhorando no decorrer do tempo. sim. Então, é, então, falando da água de novo, há tempos atrás, não muito tempo, a gente pegava água, lembra como era? Como que a No, sua avó pegava é, água? no esforço Era físico, né? puxando Uhum, água de poço. é. E agora a gente abre torneiras. Uhum, Então a vida, naturalmente, ela vai melhorando, né? uhum, Antigamente, olha, só da gente pode imaginar assim. Hoje, é, eu tive 3 filhos. uhum. A minha filha tem uma filha e ela fala que está ficando louca. Uma filha. Imagina você A com minha três. avó teve 7. Eita. A minha avó de um lado. A minha outra avó teve 13 Uhum. filhos. Então, olha a força dessas mulheres que a gente nem tem, né? Eu, Ah, é, com certeza. né? Então, e as histórias, a dificuldade dessas pessoas que vieram antes. Uhum. Então, se a gente for olhar o processo, ele foi amaciando até a gente chegar. Com certeza. Então, os nossos pais também são filhos. E eles Uhum. também têm as dores deles. Uhum. E E contribuem um também pouco têm as também, né? histórias deles, né? Sim, eu Então, penso quando a muito gente nisso. fica. Então, muitas vezes a gente fica na expectativa dos pais serem os melhores para a gente. Uhum. A gente fica querendo, né? Eles tinham que ter feito isso, eles tinham que ter feito aquilo, mas eles também têm as dores deles que também estão olhando para que os pais não fizeram.
E se a Uhum. gente continuar nisso, a gente vai continuar nesse ciclo vicioso de Uhum. olhar para trás e, e aí o que que a gente faz? Então, enquanto eu estou olhando aqui para a minha dor, eu estou levando a dor adiante. É isso aí. Se você olha para a falta, Quando você entrega a falta, né? eu entrego a falta. Uhum. E também quando eu digo, agora eu vou fazer tudo diferente. Eu vou dar tudo para esse filho. Ele não vai faltar nada. Hum, eu estou deixando que essa pessoa viva numa bolha Uhum. e não tenha nenhum desafio na vida. Ele vai criar uma pessoa fraca, sem força, né? Porque ele foi protegido demais. Uhum. Então, faz parte da vida os percalços, né? Uhum. O desconforto, Então, né? Que às vezes a gente acha assim. Eu já vi pais falando isso, então eu gosto de tomar esse cuidado, que é pra gente, né, não levar a mensagem de uma forma que ela seja mal interpretada. Quando a gente fala assim, eu não vou proteger o filho de tudo, não significa que a gente vai torturar o filho, que a gente vai causar sofrimento nele. É porque claro. teve uma vez que eu estava no lugar que eu trabalhava. E até então, meu chefe falou que ele tinha colocado o filho dele para trabalhar carregando caixa no mercado de propósito. O garoto não precisava fazer isso, nada contra pessoas, mas assim, não havia necessidade nenhuma. Era um garoto que estava querendo começar a estudar para tecnologia, etc. Mas ele falou que porque na infância dele tinha sido dolorida, tinha sido no sofrimento, ele acreditou e ele defendia isso para mim que ele tinha que causar Uhum. sofrimento no filho para ele crescer. Aí eu falei, cara, mas você tá fazendo seu filho de 14, 15 anos passar por isso todos os dias, sendo que ele não precisa. Ele poderia estar utilizando esse tempo para fazer algo que ele realmente gosta. Não é que não é nenhuma questão de precisar, talvez, é uma questão de que isso é um sofrimento desnecessário para aquela criança. Só que por acreditar que se amadurece através do sofrimento, aquele cara estava fazendo isso com o filho. E aí eu queria só trazer muito esse aspecto do desconforto. Um pé de laranja, ele começa pequenininho, ele vai crescendo. Aí ele forma umas florzinhas, que é uma florzinha branquinha. Quando o pé de laranja não tem desconforto, ele não gera laranja. Qual que é o desconforto? Tem que chover, tem que balançar, tanto que nas fazendas de laranja, o pessoal vai lá e balança a planta, que é para ela ficar desconfortável. E aí ela fica desconfortável e aí as laranjas nascem. Porque senão a Uhum. folhinha mingua. Então, quando a gente está falando sobre não proteger, a gente está falando muito sobre isso, sobre o desconforto, sobre o desafio, não sobre Isso, sofrimento. claro. Não, de jeito nenhum. Mas o que eu digo é colocar numa redoma, né? Sim, sim. Por exemplo, uma mãe que coloca um capacete na cabeça de uma criança, porque se ela bater a cabeça, não vai acontecer nada. E a gente tem uma cabeça, e principalmente a criança tem a cabeça É, forte, né? Então, sim. se ela está engatinhando, ela vai bater a cabeça, mas não É. significa que ela vai ter um traumatismo craniano, mas ela vai saber que, ai, ali é perigoso, então, Uhum. Ela vai né? aprender a lidar com o próprio corpo Ela vai também, né? aprender a lidar com aquilo, É, né? Então, não é para quebrar a cabeça da criança, mas é exato. Não é para você bater a para cabeça da ela criança na saber que, parede. né? Ó, cuidado com a parede. Exato, Mas se ela exatamente. tem se ela usa um capacete, né? Ela vai que vai. É isso aí. A Cida colocou Então aqui. é isso. Ó, você falando isso, eu percebi ainda hoje a constelação em grupo que fiz hoje, com a sua ajuda. Estou vendo que a constelação que fiz, ela está sendo clareada. Hoje funcionou sim. Só que não foi do meu jeito, viu? É exatamente esse ponto. A minha experiência na primeira constelação que eu fiz nessa vida, assim, eu queria controlar, porque eu tinha muita expectativa e eu queria controlar as pessoas, e eu queria controlar tudo. E não foi nada do que eu queria, do meu jeito, não foi o tema o tema foi, só que ele não foi para o lugar que eu queria que fosse, né? A Eliane colocou aqui: isso de se colocar como perdoador, ser um movimento de superioridade, fez muito sentido para mim. Entender a fragilidade é além do perdão.
tudo em equilíbrio. Tudo em excesso desequilibra, até zelo demais, a Eliane colocou. É exatamente isso. Acho que o verdadeiro perdão é quando a gente entende que não tem o que perdoar, que foi como foi, né? Não, é aceitação de tudo como foi. Uhum. Dá para mudar? É, Dá para não você dá. mudar? Não. O que dá para mudar? O olhar. É o olhar que a gente muda. O Uhum. fato aconteceu. O Isso. olhar para o fato é o que vai mudar. Uhum. Então, outra coisa importante para tomar os pais é não se colocar como salvadores Uhum. deles, né? E querer mudar, impor. Nossa, minha mãe, eu preciso que ela faça terapia. Ela precisa demais. Ela É, não está bem. Então, olha só, está invertendo papéis. é, Você está querendo virar mãe da sua mãe, né? Então, se você acha que alguém precisa de terapia, então faça você, é isso aí. não a sua mãe. Isso é um problema dela. E é a história dela, é a vida dela, livre-arbítrio dela. Sim. E tem uma Então, se você questão. quer mudar alguém, mude você, Uhum. não o outro. É. Se você muda você, você abre uma porta. E essa porta está aberta para quem mais quiser passar por ela. É isso Então, aí. é assim que a gente faz, né? Não queira mudar o outro, muda você. Uhum. E Sim. aí você tem a possibilidade de comer, quando você aceita, quando você deixa as histórias dos seus pais com os seus pais, aí sim você pode seguir a vida fazendo para os seus filhos, né? Uhum. Sem criar aquela coisa assim, olha, agora eu faço para você o que você não fez, tá? Eu faço o que você que faltou, né? Aí é leve quando você Uhum. aceita. O assentimento Uhum. é que dá essa tranquilidade Uhum. para seguir adiante. Eu penso que às vezes a gente, sociedade, né? Não, a gente aqui especificamente nesse fórum, eu, você e as pessoas que estão participando, mas a sociedade como um todo, a gente acaba esquecendo da contribuição que nossos pais fizeram também nos nossos padrões familiares. Vou dar um exemplo, meu. Vamos supor que lá na ancestralidade era comum o pai bater no filho. Só que lá atrás era muito agressivo, era muito violento. Então, percebe que à medida que vai descendo para frente, aquilo vai descendo mais leve. A minha avó bateu na minha mãe. Minha mãe me bateu, só que infinitamente menos do que ela apanhou da minha avó. Então, ainda que ela não tenha feito 100% de correção, ela corrigiu lá os porcento dela.